Hoje a gente vai falar sobre vocabulário de cozinha. Mais importante que isso, a gente vai trabalhar bastante a pronúncia hoje, tá? Então eu quero que vocês fiquem bem atentos, porque essa aula vale para todo mundo que precisa melhorar a pronúncia. E todo mundo faz um errinho ou outro de pronúncia, é normal. Então hoje a gente vai trabalhar o vocabulário e ao mesmo tempo trabalhar a pronúncia. Então vamos lá, então vamos começar. Hoje falamos sobre vocabulário de cozinha e pronúncia. A palavra cozinha já é uma palavra que dá bastante pano para manga aí, né? E é o seguinte, por que ela é difícil? Porque primeiro você tem a palavra, o K e o U umlaut, que é esse U com trema, que você vai fazer sempre como se fosse com a boca do U falando o I. Eu não me canso de falar isso, mas é muito importante que você faça a boca do U. Se você precisar se olhar no espelho, veja se você está realmente fazendo, né, aquele biquinho do U. Se você não fizer esse biquinho, não vai sair, tá? E ao fazer esse biquinho, em vez de você falar U, você vai falar U. Você vai falar a letra I, só que com o biquinho. Vai ficar assim, ó. U. Então vai ficar Q. Depois do CH vai ter som de igual do I, em que você coloca, né, a língua assim bem de levinho atrás dos dentes de baixo, abre a boca num sorriso e sopra. Küche, küche, küche. Se você tem dificuldade de fazer esse CH, é só você ir no meu YouTube e procurar a pronúncia do CH e coloca Lud Fonseca que eu ensino a fazer e você vai ver a minha boca, então fica mais fácil de você imitar, tá? Então, Küche é a cozinha. Depois eu vou ter o micro-ondas. Como é que eu falo micro-ondas, tá, gente? Vou falar o seguinte, ó, micro, igual micro, né? Micro. Depois eu vou ter a palavra onda, que é Welle, microvelle. Esse primeiro é um E aberto. O que é aberto? É E, não é I. Eu não falo ville, eu falo Welle. E por quê? Porque quando eu tenho duas consoantes depois da vogal, ela é aberta e curta. Então é Welle. Tem dois L's, né? Então eu tenho duas consoantes, ela fica E. Se eu tivesse um L só, seria I. Mas são dois. Então é E. Microvelle. Essa mesma regra, né, de ter duas ou uma consoante, vai ser importante para o O. Então, tem duas vogais para as quais essa regra é importante, que é o E e o O. Quando o E tem duas consoantes depois dele, ele é aberto. E. Quando só tem uma, é fechado. E a mesma coisa vai acontecer com o O. Quando ele tem duas consoantes, ele é aberto. O. Quando ele tem uma só, ele é fechado. O. A palavra forno tem um F só, né? Depois do O. Então vai ser fechado. Ofen. Se fossem dois O, seria often. Mas não é, né? É um F só. Por isso, eu falei dois Os ou dois Fs? Não sei. Se fossem dois Fs, seriam O. Mas é um F só, por isso O. Ofen significa forno, Ofen. Depois a gente vai ter um monte de palavras, na verdade, aqui na nossa lista, 3 palavras que terminam com Schrank. SCH vai ter som de sh. Depois eu vou ter o rank, Schrank significa armário, Schrank. E aí ele vai construir algumas palavras, como por exemplo, Küchenschrank. A gente já aprendeu que Küche é cozinha. Então, Küchenschrank é o armário da cozinha. Der Küchenschrank, o armário da cozinha. A palavra Schrank é uma palavra masculina. Sendo ela masculina, todas as palavras que forem formadas com ela no final vão ser também masculinas. Ou seja, em alemão a gente tem as famosas palavras compostas, que são aquelas palavras longas formadas por palavrinhas mais curtas, como, por exemplo, Küchenschrank. Eu tenho 2 palavras, a palavra Küche e a palavra Schrank. Küche significando cozinha, Schrank, armário. A última palavra desse composto é que vai identificar o gênero. Se Schrank é uma palavra masculina, Küchenschrank também vai ser masculino. Schrank não é a última palavra? É a última ali na formação? Sim. Então ela é masculina. Der Küchenschrank, né? O armário de cozinha é uma palavra masculina. A mesma coisa vai acontecer com a geladeira. Geladeira também termina em Schrank. Então eu já sei que geladeira é masculina. Der Kühlschrank. E aqui muita atenção, né? O que significa Kühl? Kühl significa frio. Então Kühlschrank é o armário frio, né? E aí faz todo sentido, que a geladeira nada mais é que um armário em que lá dentro é frio. Olha a pronúncia do Kühl.
tá? Primeira coisa que eu tenho de novo o tal do umlaut, então vou fazer Q, boca de U falando I, Q. Esse H, gente, ele tem uma função bem específica, tá? O H no final da sílaba, ele só tem uma função, alongar a vogal. Então ele não tem som, mas ele faz com que esse U fique mais longo. Q, Q, tá vendo? Q, eu não tô falando Q, tô falando Q, ele fica um pouquinho mais longo. E o L, você tem que fazer colocando ele lá no céu da boca, Então vai ficar Kühlschrank, Kühlschrank, que é a geladeira. A pia da cozinha vai ser dito Spüle. Primeiro que o S no início da palavra, antes de P e de T. Então, de novo, o S tem que estar no início da palavra, tem que ser a primeira letra da palavra, e depois dele tem que ter um P ou um T. Se isso acontecer, esse S vai ter som de sh, igual o S do carioca. Sh. É por isso que aqui eu falo Spüle, Spüle. O umlaut, eu já sei que tem som de U falando I, U, boca de U falando I, spü, e no final lê. Spüle. Spüle é a pia da cozinha. A máquina de lavar louça vai ter essa mesma ideia de spül no início, né? Que você percebe que vem aí que é da mesma família de Spüle, só que termina com a palavrinha Maschine, que significa máquina. Maschine. SCH tem som de X em alemão, tá? Então fica Maschine. Maschine, é tudo o mesmo som. SCH são 3 letras, mas é o mesmo som. É um som de X. Maschine. Isso porque o verbo spülen é um verbo, tá? Significa lavar louça. Spülen. Por isso que Spüle é a pia da cozinha e Spülmaschine é a máquina de lavar louça. Tem também, gente, uma coisa muito importante na cozinha, que é a coifa, né? Que é aquilo que, quando você está cozinhando e tem fumaça, aquilo que suga a fumaça, né? Em alemão, esse é um palavrão, né? Que sempre, inclusive, é usado para fazer gracinha, para fazer pegadinha, porque é uma palavra muito longa. Aí você vai falar, nossa, Lunite, nunca vou conseguir falar essa palavra. Vai, se você conseguir separar as partezinhas dela, porque em alemão as palavras são escritas juntas, mas são faladas separadas, tá? Então, parece um palavrão, mas se você souber onde separar, fica fácil. A primeira parte é Dunst, vai até o T. Então, Dunst, né? É só você ler letrinha por letra. Dunst. Foi até o T. Depois você vai falar só o AB. AB em alemão vai ter som de ap. Você vai falar esse B como se fosse um P. Ap, ap. Dunst, ap. Dunst, ap. Depois você vai ter a palavra Zugs. Você vai até o S, tá? O Z vai ter som de TS. Tss, tss, tss. E o G vai ter som de K. Então vai ficar Zugs, Zugs. Dunst, ap, Zugs. De novo? Dunst, ap, Zugs. Eu espero que você esteja falando junto comigo, hein? Dunst, ap, Zugs. Dunst, ap, Zugs. E a última parte lá é Haube. Haube. Esse H vai ter som de ha. Haube, Haube. Dunst, Abzugshaube. Dunst, Abzugshaube, tá? Essa é a coifa. Dunst, Abzugshaube. O fogão, eu vou dizer Herd. Herd. Então, esse H vai ter som de ré. Esse R no final da sílaba eu quase não falo, eu não preciso forçar ele a falar herd. Nada disso. Tem algumas regiões que falam assim, tem. Mas na maioria das vezes é só você fazer alongar um pouco esse E, fazer um Az, quase como se fosse um azinho, né? Tem gente que ouve um azinho aí. Herd. Repete comigo. Herd. Esse é o fogão. Herd. Só que na Alemanha, se você for lá olhar no meu story, você vai ver, tá? Muitas vezes tem uma placa para cozinhar, não é exatamente um fogão, também pode ser chamado de fogão, mas não é exatamente aquele fogão que a gente vê no Brasil, mas é uma placa de indução, né? Uma placa elétrica, em que, na verdade, essa placa esquenta, então não tem fogo, né? E essa placa para cozinhar se chama Kochfeld. Feld é campo e Koch vem de kochen, que significa cozinhar. Kochfeld é o plano para cozinhar, ou seja, é a placa para cozinhar. Depois a gente tem a palavra toada. Tomada, eu vou dizer Steckdose. Nossa, Lulude, mas o que tomada tem a ver com cozinha, né, gente? Nossa, uma cozinha sem tomada, imagina. É uma coisa muito importante. O S antes do T vai ter som de sh, como a gente já falou, antes de T e de P. Então fica Steck. O CH tem som de K, tá? O CK, desculpa, tem som só de K. Então vai ficar Steck.
Stecken significa enfiar, né? Então, e Dose significa como se fosse uma caixa, uma lata. Dose, Steckdose é a caixa de enfiar, né? É a tomada, Steckdose. Outra coisa muito importante na cozinha é der Topf, a panela, né? Topf. Olha só, gente, depois do O tem duas consoantes, P e F, né? Não precisa ser a mesma consoante, pode ser diferente, como aqui. Eu tenho P e F, e por isso que não é Topf, é Topf. Topf é um O aberto e curto, porque duas consoantes depois do O e do E faz com que essas letrinhas fiquem abertas e curtas. Topf. Inclusive ali em cima também eu tenho Steck, né? Por que não é Stick? É Steck. Porque tem CK depois do E, que também, obviamente, são duas consoantes. Máquina de café é super importante, pelo menos para mim é super importante. Máquina de café em alemão a gente diz Kaffeemaschine. Uma coisa importante de você saber é que dois Es em alemão simplesmente são um E longo, tá? Eu não falo café, né, como no inglês, às vezes as pessoas pensam que é igual no inglês, não. Dois Es vai formar um E longo, então vai ficar café. Kaffeemaschine. Machine a gente já aprendeu que é a máquina, né? Máquina de café. E uma última coisa que tem na cozinha que eu mostrei pra vocês, e por isso tem aqui na nossa lista, é um armário bar. Sabe aqueles bares que a gente compra pra ter em casa, né? Um armário que, na verdade, você abre e é feito para colocar bebida alcoólica. Bom, por isso que a gente tem a palavra Schrank, aqui que a gente já aprendeu que é armário, Schrank, né? E que é masculino, por isso der Schrank. E bar é bar mesmo. Então, der Barschrank é o armário bar, ou seja, o móvel bar. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Não só vocabulário, mas também muita pronúncia. Espero que você tenha aproveitado e trabalhe aí essa pronúncia. Não me ouça só falando, mas também repita em voz alta, porque isso faz toda a diferença na sua vida. Das ist alles. Tschüss!